que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, eu acredito que é a obra-prima do Fanon. É curioso pensar que esse livro, inicialmente, era a monografia dele de graduação em medicina, que foi recusada porque entenderam que ela era muito fantasmagórica. E aí ele depois escreveu uma obra mais acadêmica para a época, e depois ele transformou esse livro, essa discussão que ele fez, que é o Pele Negra e Máscaras Brancas, na sua tese de psicanálise, de doutorado em psicanálise, uma coisa assim, acho que em psiquiatria, melhor dizendo. Então, ele foi publicado pela primeira vez em 1952, originalmente foi a sua monografia reprovada, olha só como é que os olhares mudam, né? E essa publicação ficou muito restrita até os anos 70, sobretudo porque ele era lido, sobretudo aqui na América Latina, como um autor comunista, por isso perigoso, né? Revolucionário. Ele pregava uma cultura negra, né? Oriental, e ele sempre pensava que era importante combater a ocidentalidade. O que eu acho de mais visionário na obra do Fanon é que ele pensou isso em 1952. Ele foi um dos primeiros autores que começou a problematizar acerca de como é que tem essa ideologia que fabrica no negro esse senso de inferioridade, né? Que tem uma lógica maior que aponta para a forma como as relações coloniais, as relações imperiais aconteceram, né? Então, ele propõe aqui, isso eu acho super interessante, uma análise muito psicológica, passeando pela psicanálise e pela história. Ele entende que é preciso entender a relação de como o negro se constrói, como o branco se constrói, a partir desses dois vértices, né? Um, a história que vai explicando, e outro, como é que você, enquanto sujeito, introjeta esse processo, né? Então, ele problematiza que o negro tende a internalizar, ou ele chama de epiderminizar, um sentimento de inferioridade, né, expresso pelo fato de ele ter introjetado essa lógica colonial, né, que sempre o estruturou e sempre o viu como algo menor, pejorativo. Então, o negro ele internalizou e epidermizou essa lógica que faz com que ele se perceba sempre inferior ao branco. E ele chama esse processo também de uma alienação ou mistificação, né? E para isso, ele toma para construir essa reflexão a partir dos casos clínicos que ele analisava, de negros que o procuravam, e também da literatura antiliana. Do país da Antilha, algumas literaturas, alguns romances, sobretudo romances interraciais, era possível perceber como é que as relações entre negros e brancos se colocavam, né? Ele parte em seu processo de problematização de um contexto de como os europeus se aproximaram dos africanos, né, analisando os mecanismos, as estruturas, as estratégias que foram criadas, né, que basicamente pode ser, segundo ele, classificada de uma forma muito simples: como enriquecer com os braços de outros. Porque ele entende que toda a cultura que os países europeus, a lógica, a riqueza deles, foi construída a partir do trabalho, a partir do esforço dos negros. Como eu disse para vocês, a análise dele se apoia no vértice psicológico e no vértice histórico. No vértice da psicologia, ele trata como é que se constrói, como é que o indivíduo introjeta e alimenta uma espécie de neurose, esse indivíduo negro. Ou seja, um sentimento permanente de autodepreciação do negro enquanto negro em torno da figura do branco. Ele olha para o branco e se percebe como inferior. Quando a gente analisa esse processo, já tendo a discussão que a gente teve lá da modernidade, da colonialidade, com Quijano, com Miolo, que a gente pensa a colonialidade do ser, do saber e do poder, e de como é que a gente, enquanto sujeito colonizado, tende a se apropriar equivocadamente desses valores culturais, dá para pensar como a gente introjetou essa lógica. E o Fanon, ele parte mais de um processo mais subjetivo, de como é que esse sujeito, que a gente pode linkar aqui, que envolto nessa lógica colonial, introjeta em si esse senso de depreciação acerca de si mesmo. Porque todo esse processo de autodepreciação, de autodiminuição, ele é tecida pela lógica colonial moderna imperial.
Não tem outra coisa. Então, a gente pode afirmar com muita segurança que é impossível compreender qualquer relação entre negros e brancos na contemporaneidade, isso pode ser dos anos 50 até hoje, sem que a gente considere, sem que a gente situe a situação colonial, ou seja, as relações coloniais que não foram extintas. A gente linka com a discussão do Giddens, que a gente teve no momento anterior, sobre a alta modernidade, se a gente pensa que a modernidade e a colonialidade são face de uma mesma moeda, fica mais forte ainda, né? Porque essa situação colonial desses países que experienciaram esse formato de relações criou no tecido social novos determinantes de sociabilidade e também de relações sociais. São polos onde você está o tempo todo acionando a questão da decodificação da cor da pele, como o Quijano fala, como indicativa do status dos sujeitos no interior dessas relações. Você olha, você decodifica pela cor da pele, você classifica e hierarquiza. Então, essas relações sociais construídas por essa lógica colonial, ela colocou formas de representação social muito ancoradas nesse quesito dos traços fenótipos, que podem estar entendidos, lidos sobre a ideia de raça, de etnia, né? E estabeleceu também dinâmicas e papéis sociais que seguem existindo pensados nessa lógica colonial. Então, eu acho que é muito coerente como o Fanon problematiza, a gente ainda se perceber como uma sociedade colonial. Como o Giddens fala, que a gente não superou a modernidade. Ela está aí mais radicalizada e mais exponenciada do que nunca, né? O link, a incursão que o Fanon faz é com a perspectiva de como o sujeito introjeta isso em uma linguagem muito psicanalítica, né? Então ele fala que é desse processo aí, do sujeito se perceber em uma sociedade colonial, é que a gente começa a construir essa alienação, essa mistificação, materializada em que esse negro vai estar permanentemente preso em seu sentimento, em sua sensação, em sua neurose de inferioridade. É isso que ele está dizendo, né? E o branco, por sua vez, também vai estar preso e mistificado, mas numa noção de superioridade. E os sujeitos são socializados para já identificarem esses papéis. Quando a gente já introjeta e já trava uma guerra contra o cabelo de uma menina porque ele não é liso, a gente já está posicionando esses papéis. A gente já vai tendo como referência que o cabelo bom é o cabelo da branca que é liso. Então, assim, esse sentimento ele vai sendo construído quando essa criança liga a TV e não vê autores, super-heróis, símbolos religiosos negros, personagens com os quais essa criança se identifica, né? É dessa ausência que você vê toda a linguagem, a estética é branca, né? Se você pega só no final dos anos 90 e sobretudo nos anos 2000, que começaram a aparecer crianças negras em peças publicitárias de fraldas. Só recentemente. Você pega os bebês Johnson dos anos 70, são sempre crianças brancas aqui no Brasil, né? Então, isso vai colocando que aquele é o modelo, que a referência de beleza é sempre caucasiana. E esse sujeito que se percebe branco, ele já aprendeu que ele tem aquela referência que é da humanidade, da universalidade. Eu costumo dizer que a branquitude é um lugar de fala muito confortável, né? Vocês estão me acompanhando? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Estou acompanhando, professor. Maravilha, Moni. Qualquer coisa vocês me interrompem aí, tá? Eu estou destacando os meus grifos e vocês podem ficar à vontade para se expressarem também. Então, essa noção aí, onde o negro introjeta inferioridade e o branco introjeta superioridade, parece uma dupla bipolar que está encenando aquele conflito, superioridade versus inferioridade. E essa dinâmica, esse conflito, ela atravessa o que a gente pode chamar de um comportamento psíquico do sujeito, né? Isso está no psique, mas aparece no comportamento, aparece nos gostos, aparece na subjetividade. O que é subjetividade? São esses pensamentos, emoções, desejos que a gente tem que se processam na dimensão consciente e inconsciente, né? E essa dinâmica, que parece um par de oposição, ela aponta para um paradoxo dentro de uma perspectiva da qual os negros veem a si mesmos como inferiores. Esse é o problema.
Porque o negro introjetou tanto esse senso de inferioridade que ele passa a perceber a si mesmo como inferior. Na medida em que esse negro procura, enseja, busca o desenvolvimento, né, pessoal, ancorado no modelo branco, e, sobretudo, vem agora a mira no indivíduo branco. O Foucault chama isso do branco como destino. Eu quero crescer para ser como um branco. O meu modelo de ser humano, o meu modelo de desenvolvimento, de realização, de plenitude, é sempre branco. Esse é o modelo, sempre branco. Então, isso que ele chama de branco como destino, né? Então, enquanto mais esse negro se apropria da cultura dos brancos, mais ele tende, por sua vez, a sepultar e se afastar de suas raízes e tradições da ancestralidade, né? Nesse sentido, o Fanon aponta que, ao visualizar o branco como destino, como alvo, ele cria uma espécie de fascínio, né, acerca desse branco, e é um sentimento muito ambivalente, muito complexo, que ora é um fascínio, ora é uma espécie de terror, ora é um temor, ora é um desejo de aproximação, ora é um fetiche. São sentimentos muito ambivalentes que a gente chama de ensejo de embranquecimento. Vocês percebem como isso é complicado, como isso é tenso, como é que isso é complexo, como isso é ambivalente? E é justamente esses sentimentos todos que são ambivalentes, que são complexos, que tecem esse fetiche interracial. A gente está pensando agora do negro para com o branco. Mas a gente vai pensar também, e esse é o nosso desafio, do branco para com o negro. Porque a gente está refletindo sobre essas questões aqui, e aí eu linko com a discussão do Bourdieu lá do distinção, né, que gosto se discute. Mas não é para a gente pensar se está errado o branco casar com negro, ou negro casar com branco, né? O que correto é a gente buscar relações afrocentradas, mas é pensar como é que esses gostos são construídos. Como é que a gente introjetou esses gostos? Como é que a gente introjetou essas preferências? E o Fanon, ele meio que faz esse desenho aqui para a gente, assim. Ele é muito didático em fazer esse desenho que faz como é que a gente possa trilhar por esse caminho e assim entender como é que é construído esse fetiche interracial, né? Então, esse ensejo de embranquecimento, que por sua vez é alicerçado no conceito de branquitude como destino, como alvo, como referência de humanidade, né? Ele estabelece nesse negro esse permanente sentimento de pequenez, de inferioridade, de incompletude, de insignificância, né? Ou da ausência de cultura nesse próprio negro. Então é preciso positivar essas instâncias através da ligação com o branco. A Sueli Carneiro, ela faz uma discussão, eu lembro que ela escrevia, acho que na Folha, que ela colocava que as novelas sempre reiteravam esse senso de humanidade incompleta nos personagens negros, como se eles ainda estivessem no processo de hominização ou de humanização. É como se os negros fossem sempre meio infantilizados, ainda estivessem se humanizando, né? Alguém quer falar alguma coisa, queridos? Sobre isso? Não? Então, esse negro, a partir desse processo, ele, desde tenra idade, ele aprende a rejeitar sua cor, sua cultura. Ele faz essa reflexão ancorado na experiência antiliana, martinica, que são colônias da França, né? Onde eles, inclusive, ainda têm o contexto muito específico, que além dessa rejeição à cor da cultura própria, porque imagina, a gente que é brasileiro, a gente não tem uma ligação direta com a França, mas a gente tem essa cultura com a França como berço da colonialidade. Imagina um povo que é colonizado pela França, como é que esse processo fica ainda muito mais intensificado, esse fetiche com a França, né? Eles ainda tinham uma questão ainda de rejeitar a língua nativa, acho que era crioulo, que chamava a língua específica deles, né? E aí o Fanon destaca nesse processo a língua como um importante aspecto de consolidação dessa lógica colonial, de consolidação dessa dinâmica de inferioridade do negro para com o branco,
né? E a língua, para Fanon, ela é um arcabouço muito vasto de cultura, onde entraria, onde se expressa, onde dialoga o comportamento, os gestos, o vocabulário, né? E o Fanon, ele foca a questão da situação colonial o tempo todo, né? Eu acho que eu até posiciono ele como autor colonial também. Destacando como é que esses negros colonizados buscam se apropriar dos vocábulos e expressões do idioma colonizador. Eu digo para vocês que essa discussão do Fanon, ela é particularmente muito indigesta acho que para quem é negro, para quem é mestiço. Eu acho que eu vou dizer a vocês que eu sou encantado, mas ela me convida a reflexões que são indigestas, assim. Eu acho que ela nos convida a refletir sobre relações interraciais em pontos que deixam a gente desconfortável. Eu não sei se vocês experienciam dessa mesma dinâmica, né? Mas eu queria compartilhar com vocês essa sensação, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Partindo dessa apreensão do idioma do colonizador, ele constrói também uma lógica de que ele pode galgar uma nova posição social. A lógica colonial fala assim, olha, se você imitar tudo que o colonizador faz, que o europeu, que o francês faz, você um dia vai ser tão inteligente, tão legal, tão bonito, tão próspero, tão reconhecido como ele. Essa possibilidade de galgar uma nova posição social alimenta esse fetiche, essa ideia do branco como destino, esse ensejo de branqueamento, de ser visto, lido e reconhecido como branco também, né? Então, os antilianos, eles tinham como estratégia para esse processo do branco como destino, o domínio do idioma francês, né, como meio de desencadear essa mobilidade, essa ascensão dentro da dinâmica hierárquica, né, onde ele se sentiria mais próximo do branco, né, e se afastaria desse polo de inferioridade do negro, que fala crioulo, que tem aquela cultura ali antiliana, martinica, né? Porque essa dinâmica que você consolida com a posse da linguagem, essa apropriação do idioma do colonizador, ela permite com que você galgue, com que você avance numa posição dentro dessa hierarquia e que você vai estar assim se aproximando desse branco, né? Como o Fanon destaca, que aprendendo a língua, aprendendo o gestuário, aprendendo o comportamento, você vai estar se tornando, olha a ironia, quase branco, né? Eu acho que a gente pode pegar essa reflexão lá, Martinica, Antilha, França, mas eu acho que cabe como uma luva para o nosso contexto aqui brasileiro, porque a gente decidiu ser europeus, decidimos ser portugueses, então a gente está o tempo todo aqui reproduzindo como uma mímica a lógica portuguesa, tendo aquela como uma referência mais próxima do ideal, da mais perfeita, né? do europeu, porque nós fomos colonizados para onde a gente comprou essa ideia de que, seguindo a cartilha do colonizador, seremos, assim, próximos deles, né? Então, esse idioma é um aspecto central para pensar essa situação do negro e o branco na colonialidade. Não dá para a gente esquecer que, no contexto brasileiro, quando os escravos chegavam aqui, eles eram separados das suas comunidades e forçados a falar português. Era quase crime falar as línguas nativas que eles vinham aqui, porque isso possibilitava que eles combinassem revoltas. E se eles falassem só o português, o capataz, os donos estariam sempre ouvindo e atentos a qualquer movimentação e revolução que esses negros pudessem fazer, né? E aqui também eu acho possível a gente estabelecer um link com a Spivak, que a gente vai ler um pouco mais na frente, na discussão de pode o subalterno falar. Porque a linguagem, nem sempre ela é algo que é permitido. Nem sempre a linguagem lhe permite. Essa história da Spivak, ela discute sobre a possibilidade do subalterno falar, e tem uma coisa muito interessante, que o texto original, o nome do título é Can the Subaltern Speak?
E a utilização desse verbo can tinha justamente a estratégia, a malícia, de discutir se esse subalterno teria não somente a permissão de falar, mas também a capacidade, porque quem sugere permissão e capacidade. O que a Spivak aqui desconfia, problematiza, duvida, é que esse subalterno tenha inclusive a permissão, a capacidade de falar, mesmo quando a permissão lhe for concedida. Por quê? Porque a linguagem não lhe pertence. A linguagem é do colonizador branco. A linguagem aqui do caso antiliano era do francês. Então, mesmo quando ele fosse se expressar, ele não teria exatamente essa capacidade, né? E ela das histórias do da Spivak e Guattari, do Pode o Subalterno Falar, a que mais me encanta é a da... Como é o nome da moça? Badawi, que era uma moça indiana que recorreu ao suicídio em 1926. E quando ela recorreu ao suicídio, ela esperou ficar menstruada para recorrer a essa medida extrema, porque ela sabia que se ela recorresse ao suicídio sem estar menstruada, as pessoas iam falar que ela não era mais virgem, estaria grávida. E aí ela seria enterrada sem nenhum tipo de honra, sem nenhum tipo de comoção, porque entenderiam que ela teria feito algo errado e a morte era uma autopunição pelo delito que ela teria feito. E quando essa moça fez isso, isso causou uma repercussão nacional muito grande no país à época, porque ela era uma moça de família rica, estava prometida a um marido rico, bonito, uma das melhores famílias da Índia. Então ninguém entendia como uma mulher de boa família, que tinha tudo, e que ia casar com um marido visto como um dos melhores partidos do país, recorreria àquilo ali. Ou seja, nenhum ato mais pessoal, que é o suicídio, de uma mulher foi interpretado como as razões mais subjetivas que poderiam fazer com que aquela mulher tenha recorrido a esse ato, porque a linguagem, a lógica vigente era masculina. A lógica masculina entende que uma mulher que tem uma boa família tem tudo. Uma mulher que vai se casar com um homem rico e bonito, de uma boa família, por que uma mulher quer se matar se ela tem tudo que uma mulher pode querer? Mas por nenhum momento discutimos aquilo que ela queria de fato, né? Se ela estava feliz com a vida que ela levava. Então, daí a Spivak que problematiza que nem quando esse subalterno tem a permissão de falar, porque é algo muito pessoal, ela mandou uma mensagem ali, que foi esse ato extremo, mesmo assim, a significação do ato foi feita à revelia de sua vontade, porque a linguagem, inclusive para significar um ato extremo como o suicídio, não pertencia a essa mulher. A linguagem que significava o suicídio pertencia à lógica masculina indiana da época. É muito pesado isso, vocês não acham? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão? Podemos avançar? Então vamos lá. Nesse momento aqui, a gente pode buscar em Fanon uma espécie de novo restabelecimento desse vértice psíquico, né, psicológico, que coloca esse negro que permanentemente enxerga a si mesmo como polo negativo, depreciado da relação colonial. É aquele polo menor, mais inferior. E a língua é usada na sociedade colonial para traduzir esse idioma francês, o martiriano e o antiliano, que expressa com muita força como esses nativos permanentemente passam a rejeitar e desprezar essa língua nativa, que no caso aqui é o crioulo. Durante tanto tempo, aqui no Brasil, por exemplo, a gente rejeitou a contribuição do negro, do índio, no que tange essa medicina de ervas, por exemplo, que a gente posiciona no campo da alopatia. Agora que a gente começa a fazer as pazes, né? Porque a gente negou a eles o status de ciência também, né? A eles dava o status de outra coisa, bem mais rebaixada, né? Então, voltando para Fanon, essa dinâmica aqui, onde os nativos da Antilha e da Martinica reprovavam, rejeitavam sua própria língua, denuncia, né, evidencia a negação da língua como um aspecto de ascensão. Eu não quero essa língua mais aqui, essa língua de colônia, eu quero a língua do colonizador. E assim eu vou estar galgando mobilidade, ascensão social, né? E na obra Pele Negra, Máscaras Brancas, que eu passei a versão virtual para vocês, ele usou basicamente duas fontes. Eu acho que essa é a riqueza, é a grande sacada da discussão do Fanon.
Ele usou os seus estudos clínicos psicanalíticos com seus pacientes, em sua maioria negros, né? Negros antilianos, né? E martinicos também, que sairiam da terra natal, Martinica e Antilha, e também do Caribe, e foram para a metrópole, ou seja, França, Paris. E aí, nesse momento onde eles aportam na colônia, eles passam a reconstruir a sua visão de mundo a partir dessa lógica europeia, agora cada vez mais id-centrada, né? E a outra fonte que ele utiliza são as literaturas, romances de martinicos, de antilianos, que demonstram, nessa escrita romancista, de uma forma subjetiva, como foi construída essa naturalização, né, desse senso de inferioridade, de inapetinência, de obediência, de ingenuidade, de incompletude pessoal desse negro diante desse ser maduro, europeu, perfeito, entre milhões de aspas, né? Que seria o europeu francês, que seria ali esse arquétipo da religião cristã, da heterossexualidade, da condição ariana branca caucasiana, esse modelo de ser humano universal. E aí o Fanon começou a apontar, né, a questão da interseccionalidade, que é como se você passasse a articular alguns marcadores de características que são lidas socialmente como inferiores, né? E aí ele aciona a Grada Quilomba, que é uma autora que prefacia a obra dele. Ela foi a primeira a utilizar essas questões da interseccionalidade, que é você escalonar marcadores no processo de análise. Você considera a questão geográfica, você considera a questão de gênero, a questão etária. Isso é análise interseccional, né? Claro que aqui está preso uma questão regional, antinílica, martinílica, condição de negro, condição de mulher, né? E essa estrutura racializada, que é identificada na ausência, né, nas livrarias, nas bibliotecas, das universidades, de obras com essas vozes negras, também é alvo de análise aqui, a partir do Foucault, né? São obras, as obras que a gente consegue acessar, são obras que falam sobre o negro, mas esse negro não estava presente nesse espaço. E aí eu posso fazer um link aqui com a discussão do Paulo Freire. Eu tenho muita dificuldade, eu já li o Pedagogia do Oprimido, eu acho dificílimo, mas também é o Paulo Freire no início de carreira. Eu gosto do Pedagogia da Autonomia, acho que foi uma das últimas obras dele, e é uma obra onde ele é muito didático, assim. Quem tem interesse em fazer a leitura do Paulo Freire, eu recomendo, A comece gente por... leu, professor. Você leu a Pedagogia da Primeiro Autonomia? capítulo. Da Só o Pedagogia primeiro capítulo. da Autonomia? Isso. Pois Da é, autonomia. aquela discussão que ele faz ali do falar com e falar para é muito legal. Porque quando eu falo com você, eu estou te entendendo como um polo ativo na nossa comunicação. Quando eu falo para você, eu não estou te reconhecendo como um sujeito. Nós, professores, vamos botar lá, aula expositiva dialogada. Você tem que minimamente jogar a bola para ver se alguém vem e corta essa bola para você. Né? Não é falar para os alunos, não é dar aula para os alunos, é dar aula com os alunos. Eu acho que vocês viram mesmo, Paulo, em Didática 1. Então, é isso aí, me ajuda. Eu estou esquecendo de alguma coisa? Essa coisa do falar com e falar para, dá para pensar sobre como é que esse negro aparece aqui nas academias, nas livrarias. As obras falam desse negro, mas esse negro não está lá. E, às vezes, nas pesquisas, as dinâmicas também têm um pouco essa coisa de falar para o negro, mas não com o negro. Porque, eu friso isso, a linguagem é branca. Na minha discussão da tese, que eu vou discutir com vocês no nosso próximo encontro, tem mais negro aparecendo na novela. E quando eu comecei a fazer a discussão da tese, eu pensei assim, não tem negro, invisibilidade. Ausência é igual a invisibilidade. Presença é igual a visibilidade. Aí eu identifiquei que não. Que nem sempre uma presença maior de negros nas novelas apontava para maior visibilidade desses nas novelas. Porque nem sempre
visibilidade e participação. Ainda tem um problema maior. A linguagem televisiva é branca. A estética das telenovelas é branca. E aí eu posso pegar lá a discussão que o Paulo Altran, que ele é autor muito reverenciado e reconhecido aqui no Brasil, que ele disse que a arte da televisão é a arte do patrocinador. Então, os patrocínios sempre apontam para quem patrocina as novelas deve seguir uma lógica, uma estética, né? E ele complementava dizendo que a arte da televisão é a arte do patrocinador, que é o patrocinador que escolhe o texto. É o patrocinador? Não, eu vou patrocinar essa novela que fala disso. Não quero. Esse programa que traz isso? Não quero. Ele fala que a arte do cinema é a arte do diretor, porque o cinema ele tem mais autonomia. O filme é o olhar do diretor sobre muitas cenas que tentam contar uma história. E ele completa dizendo que o teatro é a arte do ator. Que no teatro o ator está livre para fazer sua arte, né? Então, voltando aqui para o Foucault, ele problematiza que essa inferioridade cultural, que o negro introjetava, ela era materializada pelo fato do negro se perceber permanentemente como alguém que precisava ser ensinado e instrumentalizado pelo branco. Só que nem sempre aparece essa coisa assim clara, que é ensinado e instrumentalizado pelo sujeito de cor branca. É ensinado e instrumentalizado pelo colonizador, que tem como sinal diacrítico a cor branca. A cor branca, ela passa a figurar como indicativa do status dos sujeitos no interior, das relações coloniais. E nesse sentido aí, o Fanon avança mais ainda em pensar, e a gente pode refletir, ele pensou Martinica e Antilha, mas a gente pode falar também de América Latina, onde essa lógica colonial meio que aponta esse negro como uma ponte, uma transição, uma fronteira entre o macaco e o homem dito civilizado. E é por isso que aparecem até hoje aí reverberado essas ofensas, onde numa briga aí, em acusações, em caso de racismo, há sempre esse posicionamento do negro e da negra num status da humanização como mais próximo do primata superior em relação aos seres humanos. É por isso que ofende tanto qualquer vinculação, né, do negro ao macaco. É como se ele não tivesse se humanizado. O branco se humanizou e o negro não. E aí a gente tem que pensar como essa própria ideia de civilização leva moinho para essa discussão. Porque a ideia de civilização vem lá da polis grega. E a gente desconhece outras experiências também de organização social, a exemplo da polis grega, que tinham outras denominações. Por exemplo, aqui nas Américas, os incas, maias e astecas tinham um sofisticado sistema de administração. E a gente acha que... E foi destruído, né? Porque a nossa referência é a polis grega, que depois se revestiu com o poderio bélico e religioso de Roma e descambou nessa Europa que a gente cultua até hoje, aí, com todas as aspas possíveis. É a falsa equação que do céu fala, que a gente tem que desmontar. Que Grécia mais Roma igual a Europa. Falsa equação, tá? Ainda falando sobre linguagem, ele problematiza esse negro, né, antiliano, e a busca incessante da apropriação, da incorporação da língua francesa, né, até para poder entender as ordens dos colonizadores. No caso da Martinica, ele destaca esse desejo de conhecer a metrópole Paris, França, cidade-luz, né? E desembarcado, quando chega em Paris, na França, esse colonizado, ele busca alterar o seu comportamento, ele muda o seu comportamento, o seu vestuário, sua fala, né? De modo a buscar afirmar esse novo estado, essa nova condição de estar morando na metrópole, que teria como, assim, a cerejinha do bolo, a prova que é o domínio do idioma e a clivagem, né, para um status de mais evolução que traduziria novos móveis em casa, roupas, posturas, utilização de expressões, né? O próprio tom de voz tem que alterar. Eu tenho que falar como as pessoas aqui da metrópole, né?
E o Foucault, por ter um viés que dialoga com esse referencial psicanalítico, ele chama da psicologia do colonialismo, essa alienação que esses martinicos, antilianos têm, que se expressa na repulsa no seu idioma nativo, que é o crioulo, em prol da língua do branco. Essa patologização do uso da língua faz com que ele vire uma criança que precisa novamente tem que aprender uma outra língua, né? Você deve ter acompanhado o processo de construção da linguagem de uma criança, como eu acompanhei da minha filha, é algo incrível. Mas você retoma do beabá. Quando você está aprendendo outra língua, a gente tem que aprender o inglês para o mestrado, ou francês, ou italiano, ou alemão para o doutorado também, a gente começa do beabá mesmo, né? Então, inclusive, ele fala a expressão petit nègre, que é criança negra, que é um colonialismo que é utilizada como uma força de expressão que busca realmente humilhar, né? Que aponta que você está colocando que essa criança, ela está ali, esse negro, ele está, seria o pequeno negro, né, se a gente fosse traduzir, ele está ali nesse processo de introjeção dessa lógica do colonizador, né? Ele está ali aprisionado, sequestrado por esse desejo e esse ensejo de branqueamento, né? Então, nesse sentido aqui, a gente pode pegar, por exemplo, o personagem lá, o Foguinho de Cobras e Lagartos, que era sempre visto como aquele ingênuo, bobo, que está ali, mas tem uma coisa da malandragem, para se dar bem, se precisa dar bem, ele pode prejudicar outra pessoa, né? Enfim. Esse arquétipo do negro também, o Fanon coloca, que é sempre fixar esses negros em papéis sem história, papéis onde a família não aparece, como uma pessoa que é iletrado, que é ingênuo, que é obediente, que é muito servil, né? Alguém que é desprovido de cultura. E toda a linguagem literária e posteriormente midiática, televisiva, cinematográfica também reitera esse papel, né? E aqui, a partir do capítulo 2, eu acho que já começa uma dinâmica que eu acho mais interessante da discussão do Fanon, no Pele Negra, Máscaras Brancas, que é quando ele já começa a problematizar algumas especificidades das relações interraciais. Primeiramente, seria a mulher de cor e o homem branco. Como é que seria isso? Ele começa no livro Eu Sou Martinicana, da autora Mayotte Capéria, não sei se é assim, é um relato autobiográfico, e nessa obra ele identifica uma reafirmação da cor da pele como fator hierárquico. Então, nessa obra, o foco é um casamento com branco. Ela destaca que as negras têm em relação aos homens brancos uma relação de terror e fascínio pelo branco, pelo seu cabelo claro, pelo seu olho verde, azul, né? E aqui eu vou me permitir ler para vocês aqui uma citação muito interessante, que está na página 58. É assim: Maiotte ama um branco, de quem aceita tudo. Ele é o seu senhor. Ela não demanda nada, não exige nada, a não ser ter um pouco da brancura em sua vida. E quando interpelando a si mesma sobre ele ser bonito ou feio, ela responde apaixonada: tudo é que eu sei é que ele tem olhos azuis, cabelos loiros, pele clara, ou seja, tudo que eu amo. Quando a gente recoloca os termos em seus devidos lugares aqui desse processo, a gente obtém uma discussão muito tautológica, muito substantiva. Ela o ama porque ele tem olhos azuis, cabelos loiros, pele clara, né? E ela, como antiliana, ela sabe muito bem o que isso quer dizer, né? Ela sabe muito bem, como o Fanon destaca, o temor que as pessoas têm dos olhos claros, dos olhos azuis, porque são os olhos dos colonizadores, os olhos dos donos do poder. Então, se eu estou acolhido por esse olhar, eu estou num status, né,
de melhoria social, né? E aí, nesse processo aqui, ela destaca também um processo que chama de salvar a raça, que, através do casamento com esse branco, ela estaria atingindo a brancura, né? Vestindo-se da beleza, da positividade, né? Por isso que jovens antilianas escolhem para casamento, tendem a escolher, e aí a gente pode linkar com a questão do colorismo, os que são menos negros. Enquanto menos negros são esses que eu vou querer me casar. Para assim, de alguma forma, se revestir da potência que a brancura pode permitir, né? Tem um exemplo que ele traz também, que é a Bush Emecheta, na obra Cidadã de Segunda Classe, uma obra interessantíssima. Ela conta a história de uma nigeriana que vislumbra ir para o Reino Unido, né? E, no fundo, o que ela queria era ser acolhida por um povo branco, civilizado e compreensivo. É aquela coisa que, nesse novo mundo, eu vou ter superado todos os problemas que eu identifico aqui onde eu estou vivendo, né? Não é muito diferente desse fetiche que a gente tem aqui de migrar para a Europa, de um mundo novo, né? Onde as pessoas teriam mais civilização, onde é mais fácil ganhar dinheiro, né? Muitas mulheres trans imigram para a Europa porque entendem que lá elas podem trabalhar com mais dignidade, ter mais qualidade de vida. Então, tem muitas leituras assim que ajudam, mesmo na contemporaneidade do contexto brasileiro, a entender um pouco essa lógica. Esse casamento da negra com o branco, ela pode vir encapsulado por um fetiche e, por sua vez, deturpa essa ideia de salvar a raça, né? No sentido de que ela não resguarda, protege ou valoriza os seus costumes, as suas heranças ancestrais, as suas especificidades culturais. Mas é o contrário, essa ideia de salvar aqui é no sentido de depurar. É o salvar que ela utiliza aqui no sentido de passar pela mestiçagem, de produzir filhos que não seriam mais negros, né? Então, esse filho que seria só mestiço, ele é menos negro e, consequentemente, vai sofrer menos pelo racismo. Ele vai ter um pouco mais de inserção social do que eu, que sou negro puro, né? Essa é a lógica. Eu não vejo muita diferença do que a gente pensa aqui no Brasil, como a gente olha essa questão da mestiçagem, das relações interraciais aqui. Eu convido que vocês façam uma autoanálise sobre a forma que vocês olham para esse processo. Pensem se não é um pouco essa, aliás, um pouco, se não é essa lógica, se não é essa dinâmica, né? Esse desejo de ascensão através da aproximação com o branco, ele cria um paradoxo, o Fanon fala. Como é que é esse paradoxo? Ao mesmo tempo em que esse indivíduo, em especial a mulher negra, consegue uma posição de sucesso ou de êxito social, ela consolida uma forma de relacionamento racializado construído pelo colonialismo, ou seja, extremamente perverso. Ela vai estar permanentemente posicionada num polo inferior daquela que é salva, aquela que é aceita, como se fosse uma benécer, né? Ele traz também uma outra obra, que é o livro Min, que conta uma mulata, né, menos negra, e que ela se sente, o nome dela é Abdullah Sagi, que ela se sente incomodada de casar com um negro. Ela queria um branco só para ela se casar. E ela entende aí nessa lógica, e o Fanon faz esse processo, que o primeiro valor de distinção que um indivíduo aprende é a raça, né? E homens e mulheres negros, eles rapidamente eles entendem esse marcador, né? E, por exemplo, assim como lá o da cidadã de segunda classe, que ela visava ir para a Inglaterra, para o Reino Unido, para romper com a estrutura de sua classe, ter mais liberdade, muitas negras buscam a condição interracial para ter filhos que sejam mais próximos da branquitude, né? E assim entendendo que a mulata é uma condição de transição da negra para a branca. A mulata ela está em transição, né? E a gente pode pensar aqui um link com as obras do realismo e naturalismo aqui no Brasil, de como é que esse fetiche interracial também colocou lá no Cortiço, no Mulato do Aloysio de Azevedo, né?
que conta um pouco de como é que as mulheres recusavam dançar com mulato em público, nas festas, mas o procuravam na alcova para sexo, né? Então, nessa obra ainda, no Min, ela faz muitos relatos onde ela dizia que se ela se casasse com um negro, ela estaria regredindo na sua escala social, porque ela já era mulata. Então, o objetivo dela é casar com alguém mais claro do que ela, para assim consolidar o processo de embranquecimento. E aparecia um negro que se apaixonou por ela, que tinha uma condição boa, mas para ela era uma diminuição. Ela meteu uma marcha ré e se casar com um negro, né? E esse negro em especial aqui foi um negro que estudou, que se formou, que tinha emprego, que tinha uma condição de vida melhor do que a dela, mas ela via permanentemente como algo vergonhoso, imoral, né? Ela se casar, ela enquanto mulata, que está uma mulher que está mais próxima da branquitude do que a negra, aceitar o casamento com um outro cara que é negro, que está na lógica dela numa escala ainda inferior, pensando que a mulata é uma transição da negra para a branca, né? E aí a gente pode identificar aquilo que o Foucault chama aqui desse sintoma psíquico da inferioridade calçada sobre a cor da pele, né? Porque essa situação colonial, ela constrói hierarquias, né, que por sua vez vai alçar uma posição de um desejo que é só se casando com o branco que você vai poder, assim, se misturar com ele e, assim, trazer para si a positividade que ele tem por ser branco, né? E olha um detalhe aqui, só para vocês verem como é difícil. O o Fanon, quando eu falo, se eu falei Foucault, perdoe, porque eu estou com Foucault na cabeça, eu estava lendo para outra disciplina. O Frantz Fanon era um médico antiliano que migrou para a França, e ele era um homem negro casado com uma branca. Então, eu acho que isso faz com que ele consiga perceber algumas nuances desse processo que são muito muito interessantes, né? Eu acho que ele e ao mesmo tempo, eu imagino que deve ser muito indigesto para ele fazer essa leitura, sobretudo no capítulo 3, que é quando ele fala do homem negro e a mulher branca. Por quê? O que ele fala aqui? Ele toma para isso um romance do René Marin, Um Homem Como Qualquer Outro. Ele parte dessa análise. E ele pega também a obra do Jean Evenou, que é um negro de origem antiliana que vive em Bordeaux, que ele era quase europeu. Era um branco, um negro que se casa com uma mulher branca. E ele se casa com a branca na expectativa de tornar-se branco, porque quando ele se casa com a mulher branca, ele estaria assim, casando com o quê? Com a cultura branca, com a trajetória branca, né? E ele conta nessa obra aqui, Um Homem Como Qualquer Outro, o que ele ouvia dos colegas: você é como um de nós, né? Você só tem do negro a aparência, mas você vive como um francês, né? Então, nesse momento, casar-se com a branca seria um caminho nessa literatura aqui, lá no romance do René Marin, Um Homem Como Qualquer Outro, que tinha como personagem, achei melhor dizendo, o Jean Venux, que casar com a branca era um desejo de vingança e também de racialização. É o que você falou mesmo, é um negro de alma branca. Porque o desejo dele é ser branco. Só que o Fanon, ele avança, porque a psicanálise, ela entende muitos conflitos, ela busca pensar as tensões, os conflitos. Então ele fala que esse casamento com o branco, ele expressa um desejo de vingança e também um desejo de desracialização. É vingança da superação. Agora eu estou casando com a cultura branca. É como se, sabe aquela coisa dos europeus que compravam título de nobreza para serem melhor aceitos pelos nobres? Né? E também de desracialização, porque assim os meus descendentes seriam mais claros, né? E ali o Foucault identificou nessa obra a questão da neurose, essa angústia, essa autodepreciação que flerta com essa agressividade. Eu lembrei muito daquele romance do Cirilo com a Maria Joaquina, aquele amor platônico que ele tinha com a Maria Joaquina, que ao mesmo tempo que ele tinha uma autodepreciação com aquela condição dele, ele queria a Maria Joaquina porque ela traria positividade para ele. Teve momentos que ele tinha uma reação de pisar no pé dela, que ele ficava tão desnorteado com a recusa dela, que ele tinha alguns comportamentos que poderiam ser lidos como agressivos, né? E o Fanon argumenta a possibilidade do casamento da branca
ela gerava expectativas desses jovens martinicanos que iam para a França. Esses homens iam estudar e eles tinham como meta se casar com uma francesa branca, né? E aí ele conta também, eles faziam, esses jovens que faziam economias para poder chegar lá e ir para um bordel e ter relações sexuais com a mulher branca, porque até então eles tinham só tido relações sexuais com negras nas suas colônias. E que na França, com dinheiro, pagando, você podia ter uma noite de amor com uma branca, né? Olha como é que isso é forte. E essa neurose de que o Foucault está colocando, ela deriva, sim, das relações coloniais, porque esses negros foram sujeitados a essa posição de inferioridade, né? E essa inferioridade, ela aponta como uma bússola essa sobrevalorização da branca, e esse desejo permanente de se casar com ela e assim, absorver essa ideia do que é branco. Porque esses colonizados, eles foram subalternizados, né? E essa subalternização ela é tecida por traços raciais, e a partir daí a gente pode identificar essa diferença, né, da cor da pele como um traço diacrítico, um traço importante, que a mestiçagem iria promovendo essa diluição nos descendentes. Ele conta também, na página 82 do Mulher Negra, Homem Branco, ele faz uma citação do André Marielle, que é branco, e para ele qualquer solução é impossível, né? Contudo, a companhia de Paiot, Gide, Moraes e Voltaire parecia ter podia ter acabado com isso. Mesmo ele tendo amigos brancos, ele ainda é lido como negro, né? Ele anda com brancos, mas há situações que situam a sua condição de negro, né? E de boa fé, Jean Venuse acreditou nessa cultura e passou a amar esse novo mundo descoberto e conquistado para seu uso. Que erro seu, diz o Fanon. Bastou que amadurecesse e fosse servir a pátria adotiva. Ele voltou como alguém que trabalhava para a França, lá para o seu país de origem, e ele, vendo seus antepassados, para que ele percebesse se ele não tinha traído tudo aquilo que ele rodeava. Porque ele se lia como branco, mas ele não era lido como branco pelos outros brancos, né? Ele era quase um branco, né? Porque esses outros brancos não o reconheciam como um dos seus. E os outros negros também o renegavam, porque ele era visto como um traidor, né? Ele estava lá para fiscalizar a colônia e também consolidar a opressão sobre outros negros. Então, o que o Fanon reitera o tempo todo nesse capítulo 3 aqui, é essa neurose, que é esse desejo absurdo, desesperado de se aproximar do branco, com a lógica que, se aproximando do branco, você também vai ser branco. Assim, ele fez uma espécie de alerta para os outros jovens da Martinica e da Antilha, né? Apontando que esses brancos não vão me aceitar. Né? Ele alerta que esses negros busquem entender a sua própria dinâmica cultural, positivar a sua dinâmica cultural, fazer as pazes com sua cor de pele. E aí eu faço o link com nossos professores aqui, porque que a gente tem que situar essa coisa da história da colonialidade para os nossos alunos, para eles entenderem como a ideia de negritude, de branquitude foi construída. Como é que o negro foi inventado, foi construído. Como é que o branco foi inventado. Porque assim você desmonta as pernas dessa ideologia que coloca o branco como esse ser permanentemente superior, né? O Fanon aponta essa necessidade permanente de alicerçar-se na ancestralidade, né? Na cultura, na linguagem, na revalorização do conteúdo cultural forte, único, da negritude antílica e martinica, né? Ele diz que o casamento interracial ele chama de fuga individual. Ele fala que esse casamento interracial simplesmente recria e multiplica esse teor de controle da denominação colonial expressa na relação mais íntima, no campo do desejo, né? O Fanon ele propõe um humanismo radical. Ele propõe que é preciso mudar essa lógica ideológica, é preciso que o negro perceba
que negro e branco não são construtos essencializados. Eles se constroem na relação. É preciso entender que é a relação que alimenta o racismo, né? Então, para Foucault, eles não seriam pares dialéticos de um mesmo sistema, né? Aliás, para ele, eles são pensados de forma muito integralizada. Eles são. Só é possível entender o que é branco quando você entende o que é negro, deixa eu colocar de outra forma, né? E que esse poder cultural do branco só existe porque os negros, de alguma forma, ainda autorizam, né? Então, nesse sentido, é preciso romper com essa lógica colonial, negar essa lógica colonial, porque a condição de negro por si só já é uma condição de inferioridade, porque o negro foi construído pela lógica do branco oriental. E esse negro, esse título de negro, já sugere que só existe negro porque existe o branco. Ou seja, o negro só existe em um par de oposição do branco. Só dá para entender o negro quando você entende o branco, porque foi o branco que significou o negro. Embora a gente entenda que esse negro, de forma ontológica, tautológica, concreta, empírica, não exista, mas é um construto ideológico que está aí funcionando até hoje. A questão racial, a diferença racial, a gente nega dentro da biologia, nega dentro da ciência, mas ela existe como um marcador de diferença social muito sólido. E a gente tem que pensar a escola, a educação, como um instrumental que permita o empoderamento das crianças negras, que elas entendam que elas não devem permanecer significadas por essa lógica do colonizador. É preciso romper, é preciso fazer as pazes consigo mesmo. Porque antes de você tratar e combater o racismo na escola, isso deve ser feito permanentemente. É preciso que a gente reconstrua a autoestima das crianças negras. Tem algumas saídas, como os autores pan-africanistas, que eles rejeitam completamente relações interraciais, eles rejeitam, inclusive, essa questão antirracista, buscando, e também o integracionismo, dizendo que os negros têm que reconstruir os seus valores entre si, e devem buscar relações afrocentradas, e tem alguns autores mais radicais ainda que buscam que eles devem realmente sair das estruturas brancas, inclusive a escola, a mídia, e buscar outras linguagens, outras dinâmicas de sociabilidade. Tá bom? Sobre Pele Negra, Máscaras Brancas, alguém gostaria de perguntar, de dizer alguma coisa, de fazer alguma pergunta, alguma colocação, meus amigos? Não? Interessante, professor, a sua colocação sobre o Paulo, porque tem muita gente que despreza os textos dele, né, pelo fato de achar ele um autor comunista, essas coisas assim, sendo que nesse livro dele, no começo, ele fala coisas importantes tanto para pessoas que são mais conservadoras, tanto quanto para pessoas mais liberais, né? E eu acho muito interessante isso de você trazer a criança para dentro dessa discussão, entendeu? Porque muitas vezes a criança negra ela só é chamada para em assuntos como escravidão, essas coisas, mas em outras pautas ela não é colocada, entendeu? E a forma como é colocada, nossa, é horrível, porque eu já presenciei e é péssimo, entendeu? Os professores acham que estão inserindo as crianças dentro da discussão, que isso é inserir, mas estão inserindo totalmente de uma forma errada. Sem dúvida. E a conta chega para essas crianças, chega para a gente, né? Eu tenho uma experiência muito negativa com o que eu percebi, com o que eu vivi como criança negra na escola, né? A ausência de referenciais negros na mídia, né? Você aprende de uma forma muito folclórica essa multiplicidade cultural, aquilo que o Stuart Hall chama de multiculturalismo folclórico ou celebrativo. A gente celebra as diferenças sem refletir como essas diferenças podem permanecer como definidoras de desigualdade, e diferença não é desigualdade, ou como é que elas são produzidas. A gente vê o negro lá dia 13 de maio, eu me lembro que às vezes tinha peça na comunidade que eu frequentava religiosa, o papel do escravo vai ser de fulano, porque é preto. Mas parece que só teve a experiência da escravidão na população negra. E não foi assim.
né? Então, é preciso a gente recolocar essas questões, aliás, nos seus devidos lugares, né? Chegar no da coisa mesmo, e a escola é o espaço para descolonizar esse pensamento. É aqui que a gente vai construir aquilo que o Miolo chama de máquina de descolonizar. Você, professor, a sua sala de aula, a sua ação pedagógica deve ser uma máquina de descolonizar. Porque a gente não pode permitir que uma nova geração de pessoas sejam formadas por essa lógica do racismo, né? Não dá para negar que o racismo exista. Eu acho que a gente tem que empoderar para as pessoas lutarem contra o racismo, mas é fundamental entender o que o produziu. E entender o que o produziu passa por vocês, professores licenciados em geografia, se instrumentalizarem para transpor essa discussão acadêmica em linguagem escolar. Esse é o foco. Fala, Monique. Monique? O professor ontem de... Alô? Oi, pode falar. Tá ouvindo? Tô Tá sim. ouvindo? Tô, sim, É sim, porque a minha sim. internet tá balançando, né? No 4G. Mas, enfim, ontem estávamos tendo aula com o professor Juarez, ele está dando a cadeira de metodologia do ensino geográfico, né? E ele estava falando justamente sobre a gente trazer, interrelacionar os conhecimentos, né? E a gente trazer esse pensamento crítico para as crianças. Por exemplo, eu vou dar aula sobre, entre aspas, descobrimento do Brasil. Por que eu não chego na aula questionando para a criança? Será que foi isso mesmo? Fazendo perguntas, trazendo ela para dentro dessa discussão. Lógico que a criança, no primeiro momento, pode falar algo assim, que não esteja, né, correspondendo de fato ao que aconteceu na história, mas a gente vai transformar isso que ela está falando, como o senhor está falando, descolonializar o pensamento da criança. Só que muitas vezes isso não acontece, entendeu? Mas, Monique, é uma rota de partida que a gente tem que fazer como uma bússola, mas nem sempre a gente vai ter a garantia da chegada. Mas é o nosso Sim. desafio, sabe? Isso aí deve ser uma praxis que a gente tem que absorver mesmo. E o Fanon, ele mobiliza essa coisa de pensar o professor, o pesquisador, como um intelectual orgânico, que tem um compromisso. Eu acho que a gente tem que pensar o nosso trabalho, a nossa produção compromissada ideologicamente com essa descolonização epistêmica. Quando você descoloniza essa epistemologia, essa ciência, você também vai descolonizar as relações e vai jogar informações que permitam com que o aluno introjete essas informações e possa, assim, fazer as pazes com si mesmo. Acho que esse é o desafio. Eu acho que o que faz sentido o contato com o conhecimento acadêmico é a gente melhorar a nossa vida, né? As teorias que eu tive acesso na academia, no mestrado e no doutorado, me fizeram que eu me autoconhecesse e que eu olhasse o mundo com outros olhos. E é para isso que a gente vai para a escola. Não é para formar os alunos lá para comemorar o dia 13 de maio, ou o dia da consciência negra, mas entender o porquê dessas datas. Como é que a gente construiu a ideia de negro, sabe? É a gente levar o conhecimento sempre promovendo essa desconstrução. E não é essa desconstrução, vamos desconstruir. Parece que, e aí você vê os ignorantes utilizando essa ideia de discussão como se nós quiséssemos destruir tudo. Não, não é que a gente quer desconstruir o que está aí presente, a gente quer mostrar como foi construído. Que se você percebe como foram construídos esses dogmas do que é negro, do que é homem, do que é mulher, do que é branco, como foi construído, você identifica a ossatura, a trilha, para você também desmontar aquilo que se apresentou como produtor de desigualdades. As diferenças nunca vão ser abolidas, mas deve ser a nossa luta, enquanto intelectuais, enquanto professores, que as diferenças não permaneçam definidoras do que é desigualdade, porque diferença não é desigualdade. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa, meus amigos? Não? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou já aqui colocar aqui para vocês a atividade para a gente pegar aqui no segundo momento, que vai ser, eu vou postar aqui um documentário aqui para vocês lerem aqui, assistirem no segundo momento. Só um minutinho, tá? Eu vou já postar aqui, porque eu acho que a gente botando aqui no